So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure. O porquê que a gente está tocando essa música, a gente vai dizer daqui a pouco. Já que você está se preparando para viajar, a gente resolveu te dar uma mãozinha e trazer alguns pitacos para tornar a sua viagem segura e agradável. E viagem, no começo a gente acha que vai ser tudo lindo, tudo bacana, maravilhoso, só alegria. Que nada, tem a parte chata da dor de cabeça, de planejar. Tem que tomar cuidado com o carro, com as crianças, com tanta coisa, né, Patrícia? Mas tem também a parte lúdica, a parte boa da boa viagem, que envolve a paisagem, que pode, claro, ser embalada por uma boa música. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma boa trilha para a sua viagem, como torná-la também mais segura. Em nosso estúdio, a gente recebe aqui o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenneken. Bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Boa noite. E também estamos com o DJ, também jornalista especializado em música, Luciano Matos. Bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Boa noite a todos. Vamos começar aqui pelo Luciano, até porque a gente estava ouvindo aqui, o pessoal ficou pensando, por que eles estão tocando essa música? Teve uma pesquisa atribuída à London Metropolitan University que fez um top 10 das músicas que favorecem a direção defensiva. Apenas para a gente exemplificar, até porque a gente não pode ficar tocando música aqui o programa inteiro, a gente vai reduzir de top 10 para top 3. Então vamos lá. Terceiro lugar, I'm Yours. So I won't hesitate no more, no more. O próprio clipe, que for dar uma olhadinha no YouTube, vai encontrar um monte de jovens, surfistas, praia, sol, uma coisa assim bem paradisíaca. Segundo lugar, I wanna be a billionaire, so freaking bad. By all of the Billionaire, Bruno Mars, Travis McCoy. Em primeiro lugar, Come away with me and I will write you a song. bom, se for... Essa aí eu parar Essa eu acho que seria regressiva. o carro, ficava na estrada, curtindo a viagem ali na BR-324. Pra quando estiver chegando próximo a Blitz. Não é. Pra Próximo ficar a Blitz, se acalmando. próximo a Blitz, próximo ao radar, é essa. Vai, Renato. Não, eu sou de bem, eu sou homem de família, seu guarda. Bom, só para ficar claro, né? Olha aí, uma das músicas que essa pesquisa declarou como impróprias. Walk with you. Black Eyed Peas, né? Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in the city of sin. And hey, shorty, I know you wanna party. And the way your body looking Mas at é me. pobre Black Eyed Peas. Bom, vale dizer, essa pesquisa aí, gente, é controversa. Tem gente que diz que a universidade não está assim tão ligada a esse assunto, que esse estudo foi feito com poucas pessoas, mas de todo modo, a gente ficou instigado a escutar um neurologista para saber, vem cá, a música é prejudicial ou não para essas viagens. E com a palavra a gente deixa aqui o neurologista Alfredo Riso para ele falar sobre esse assunto. We in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. A música deve ser ouvida em nível baixo, não deve ser uma música acelerada, deve ser uma música cadenciada, música mais ou menos lenta, porque ela, de certo modo, acalma seu sistema nervoso, deixa você mais alerta ao que está em volta. E se você interferir com um ruído muito alto, com a música muito alta, você praticamente atrapalha a percepção, né, do ruído em volta, da movimentação de outros carros. Bom, considerando a possibilidade de que músicas com ritmo mais intenso, por assim dizer, sejam mesmo desaconselháveis, eu vou perguntar aqui para o Luciano, que eu não sei se concordou muito aí com essa lista, o que é que sobra para o motorista, para quem está em viagem, o que você acha, assim, o que é que dá para fazer como uma boa trilha, uma trilha que inclusive ajude aí na direção? Essa coisa de concordar com a lista, eu acho que é muito pessoal, né? Acho que essa coisa de gosto musical, por mais que, sei lá, um especialista vá fazer uma lista, é pessoal. Agora, sem dúvida que músicas mais tranquilas, não tão tranquilas, mas músicas que não sejam agitadas, de balada, não são indicadas. Por isso mesmo, às vezes você corre demais, você vai no ritmo da música, acaba acelerando demais, e às vezes sem perceber, porque você está no ritmo da música, né? Então eu acho que a primeira coisa é respeitar o gosto pessoal, né? O gosto de quem está no carro até, né? E você tem a sua especial aí, a sua listinha particular? Eu acho que essas músicas não iriam entrar muito assim no set do
Do Luciano não, mas é o melhor que ele Essas faz. que tocaram, não. Essas que tocaram realmente não. Nenhum é ruim, não é nem porque é ruim, é gosto pessoal, é isso que eu falei, né? Mas eu acho assim, sei lá, botar um R.E.M. seria legal, Neil Young, Beatles. Beatles é uma coisa que eu acho que não incomodaria ninguém. Acho que ninguém não gosta de Beatles, sei Não lá. incomodaria o Brenner aqui, por exemplo. Ele tá aqui. O Submarino Amarelo me incomodaria muito. O Bladil Bladal te incomodaria. Também. Mas você pode fazer uma seleção ali, sei lá, Caetano, algumas coisas você pode, que acho que são artistas que você consegue pegar uma média de músicas que vai agradar. Pode ser até o cara que não conheça tanto rock ou MPB, nem goste tanto, mas no mínimo ele vai respeitar aquilo ali. E já, por exemplo, a depender sei lá, você reúne uns amigos e vai botar um chiclete com banana, talvez o motorista não goste. E é uma coisa agitada. Então, eu acho que vale essa coisa de bater um papo, sei lá, cada um vai trazer. Quando eu viajo é sempre isso, né? Cada um leva um CD, eu levo o iPod, vamos ouvir isso. Pô, tem uma coisa legal pra te apresentar. Um momento de partilhar, né? Um momento de partilhar, de apresentar coisas. Sempre tem um cara que gosta mais, que é mais curioso, que é mais fuça mais em artista, acaba apresentando coisas. É um bom momento, você tá ali com um monte de gente, um monte de amigo ou família, né? Então você acaba apresentando coisas. Ou, pô, você lembra desse disco? Marcou a gente, essa música que lá quando a gente começou a andar junto, ou quando a gente começou a namorar, ou casar. Tem essa coisa, é um momento bacana ali de você também ouvir coisas que marquem e que seja legal para todo mundo, né? Agora, Brenner, que antes todas as nossas preocupações com viagem fosse apenas escolher o repertório, a trilha sonora da nossa viagem, longe disso, principalmente aqui no Brasil. Série de armadilhas aí pra gente durante as viagens, nos aeroportos, nas estradas, em rodoviárias. Por exemplo, nos aeroportos a gente sabe que existem muitas quadrilhas especializadas em roubo de bagagem, por exemplo. Você que entende tudo de segurança, conta pra gente o que é que pode ser feito para evitar, por exemplo, uma dor de cabeça no aeroporto. O pior é que isso está ficando empesteado. Inclusive, agora recente, em São Paulo, uma juíza, uma quadrilha de peruano com boliviano, tal, atacou a mala dela, tocou uma gritaria lá e pegaram os elementos. Só que o que acontece é o seguinte: o furto simples hoje, a autoridade policial não pode prender em flagrante, tem que dar fiança, se o cara for primário. Então o que isso está acontecendo? Está atraindo esse tipo de quadrilha para cá. E é homem, é mulher, e tem, assim, são vários modus operandi. Primeiro, naquele momento que você, tipo assim, tá ali embalando aquela tua mala naquele plástico e tal, e você deixa o carrinho ali meio com alguma outra bagagem que você não vai embalar e tal, você tá dando aquela bobeira. Aí ele encosta 2 ou 3, faz aquele tumultozinho, começa a perguntar alguma coisa, você não percebe, o cara, pega a tua bolsa. Quando você se der por conta, já levaram. E o foco normalmente é bolsa naquele padrão de notebook, normalmente bolsa de mulher e aquela, eu chamo de frasqueira, né, que normalmente a mulher costuma levar, e normalmente ele tem joia. E eles costumam atacar... Necessaire, isso. Mais maiorzinha, né, que tem maquiagem e tal, e elas costumam colocar algumas joias ali para não ficar ostentando, e os vagabundos começam a atacar isso aí. Então, é um tipo de crime que assim... o idoso, o jovem, a mulher nova, não tem idade, entendeu? Ele não tem uma pessoa certa para atacar. Eles atacam. E atacam muito, muito. Isso, principalmente em aeroporto. Essa daí é uma das músicas que estaria no set de um dos nossos convidados hoje, do Luciano Matos. Ele estava aqui. Já riu, então sinal que eu ia. Não, isso mesmo, Heart of Gold, do Neil Young. Por que essa música entrar no seu repertório, Luciano? Eu penso que assim, a gente não viaja só de carro e não viaja só dirigindo. Então essa música eu já viajei ouvindo muito esse disco dessa música, que você bota o fone e pensa muito na vida. Você viajando sozinho num ônibus, ouvindo no fone sem incomodar ninguém e pensando muito na vida. É muito... ela traz imagens assim de paisagens passando, e me remete muito a isso. Então eu acho uma coisa gostosa, uma música gostosa de viajar. Sublinha a parte, ouvindo no fone sem incomodar a ninguém. Sublinha essa parte. Hoje nós estamos falando sobre preparativos para uma viagem segura e com uma boa trilha sonora, por que não? Em nosso estúdio a gente recebe aqui, além do DJ e jornalista especializado em música, Luciano Matos, que conversamos aqui agora há pouquinho, também o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenner, que estava aqui chamando a atenção dos cuidados que você tem que tomar, por exemplo, no aeroporto. Luciano, uma coisa que eu queria te perguntar, porque hoje a gente tem uma relação com a música que é muito diferente da relação de algumas décadas atrás, até por exemplo como objeto CD. Todo mundo hoje leva, sei lá, todo mundo não, mas muita gente leva iPods, MP3 player, e a gente tem uma relação com a música um pouco
fragmentada, né? Não tanto como obra completa. Quanto você acha que isso entra em jogo na hora em que as pessoas estão fazendo uma viagem e trazem coisas diferentes? Às vezes não trazem um CD, mas uma música em particular que agradou. Na verdade, eu nem sei se é tão assim. Eu falo muito disso, eu não sei se é uma coisa geracional, porque talvez lá antigamente, ou tempos atrás, a pessoa que gostava muito de música, ela comprava vinis, comprava CD, e hoje também. O cara que não gosta tanto de música, tanto antigamente quanto hoje, ele vai ouvir, sei lá, ele ouvia a trilha sonora da novela que tinham vários hits. Hoje ele baixa várias músicas. Então acho que essa coisa de que eram alguns sucessos de qualquer forma. O cara ouvia a trilha da novela que tinha, sei lá, 12 músicas, uma de cada artista, 6 tocavam no rádio. Então era passageiro de qualquer forma, ele não se aprofundava em nenhum artista. Esse público médio que gosta de música, mas não é tão pesquisador, não mergulha tanto na obra. Então eu acho isso natural. O que eu acho que rola hoje é que tem muita oferta, né? Hoje tem muita coisa disponível, é muito fácil você acessar a música. Sei lá, quando eu comecei a ouvir música, para eu ouvir um artista internacional que estava lançando um disco, eu tinha que esperar que ele lançasse e ter a sorte que ele fosse lançado no Brasil ou achar uma loja que importasse. Hoje você ouve a banda, vai na internet e baixa a música se você quiser. Legal e legalmente, você consegue isso. Pelo menos no Brasil você consegue isso. Tem lugares que não consegue. Então eu acho que essa relação, ela já era passageira para esse cara que não gostava tanto de música e continua sendo. E a gente continua aqui conversando também com o Luiz Brenneking. As abordagens contra motoristas em estradas, houve alguma mudança ou aquela clássica batidinha para fazer você sair do carro continua? Isso graças a Deus deu uma parada, né? Mas de vez em quando a gente ainda ouve uma historinha aqui. Hoje a prática é o arrastão, né? Congestionou, o arrastão. Então, moto, a pé, então vem aquela avalanche, às vezes de 10, 12 pessoas, e sai catando o que pode, e depois sai correndo, atravessa a pista e corre para dentro de alguns bairros, ou então já tem moto esperando, carro esperando, e isso ainda acontece. Então, essa questão, e o pior que essa questão do arrastão, você não tem para onde escapar. Tá tudo congestionado, tá tudo parado, você não tem como pegar um acostamento, como retornar, nada. Então, quer dizer, se acontecer, a dica é sempre aquela: não reaja. Não reaja. É aquela questão do desapego, gente, porque vivo você recupera, morto não, né? A tua família que vai ficar chorando. Então, melhor o desapego. Então, evite levar, sabendo que, olha, tendo a certeza que você vai pegar um congestionamento, uma fila de um ferry, então não leve objetos de valor à mostra. Então não vai com um relógio bom, corrente de ouro, coisa que possa despertar a vontade do criminoso. E aí eu dou até uma dica: como é um crime que normalmente é um crime de cavalo doido, né? Sempre naquela corrida, sempre rápido, eles vão ficar ali 5, 10 minutos abordando, então é sempre rápido. Leva uma carteira velha, corta uns pedaços de jornal para deixar ela meia cheinha e deixa ela no canto da porta. Me dá a carteira, toma. Ele não vai parar, abrir e conferir se tem, ele vai levar aquela carteira. Um relógio velho que está quebrado, entendeu? Então você está entregando alguma coisa, porque é o crime que eles saem rápido, eles querem sair rápido. Quanto mais rápido eles saírem, melhor, porque a chance de ser pego também é grande. E até porque num congestionamento desse, pode ter um policial, pode ter alguém armado e pode resolver ir para o embate com o criminoso. Ele não quer isso, né? E mesclando os dois assuntos aí, já que tá preso no engarrafamento, talvez também seja bom diminuir a altura do som também. Quer dizer, você ficar muito distraído ali, preso no carro, o carro todo fechado, e você ouvindo o seu som, distraído, e de repente não tá atento ao que tá acontecendo em volta, né? De repente um arrastão. E muitas vezes isso até é um risco, porque você tá tão distraído, o cara te aborda, você se assusta e faz um movimento brusco, e numa dessa leva um tiro. Entendeu? É exatamente por esse susto, esse balanço. Então, nesse sentido, vai minha pergunta: quem viaja na estrada por vezes está acompanhado da família, quais são os cuidados que devem ser passados para os outros membros do grupo, para que todo mundo tenha uma certa autonomia na hora de um cuidado como esse, Brenneking? Olha, isso vale para todo mundo, principalmente que hoje tem muito carro 4 portas também, né? Então também é o ideal que na porta traseira também tenha essa questão da carteira, de um relógio, alguma coisa que, se houver uma abordagem no arrastão, que você possa entregar para evitar qualquer tipo de problema. Então, assim, a conduta, é difícil a gente falar, olha, se mantenha calmo, mas a conduta é essa: calma, tranquilidade. E um detalhe: se te levarem algo de valor, ou principalmente documento original, documento do carro, teu RG, tua habilitação, registre o boletim de ocorrência,
Porque daqui a alguns anos esse teu documento pode parar em mãos erradas, você pode ter problemas com crédito, ou pior, daqui a pouco alguém é preso com o teu nome e você para numa blitz 10 anos depois e você está com mandado de prisão em cima de você. E não foi você que cometeu o crime, usaram os seus documentos. Perguntar mais uma coisa aqui para o Luciano. Teve uma matéria da Quatro Rodas defendendo a seguinte tese: o motorista não tem de levar em conta a democracia dentro do carro. Quem tem que ficar em paz, o Breno que está aqui dando risada, quem tem que ficar à vontade ouvindo a música é ele, então não tem muito espaço para a democracia. Se a pessoa quiser, né, o cidadão, o filho, a mulher, o marido, enfim, quem não vai dirigir e quiser fazer previamente uma negociação, como é que as pessoas podem encontrar uma forma de, em cima daquilo que as pessoas gostam, daquilo que imaginam que gostam, em termos de música, trazer uma coisa diferente? Por exemplo, sei lá, a pessoa gosta de um determinado estilo de axé, eu posso trazer um outro tipo que me agrada mais e que dialoga com aquilo. O que entra em jogo nesse tipo de... Eu pergunto isso até porque a impressão que eu tenho do trabalho de alguns DJs é que de alguma forma eles também negociam um pouco. Tal que o cara conhece, mas um pouquinho do que ele não conhece também. Eu acho que pista de dança, na pista, na hora que você toca, é meio isso, né? Por mais que você tenha seu gosto, as coisas que você gosta, eu, pelo menos como discoteco, eu não toco o que eu não gosto. Mas claro que você tenta agradar um público com coisas que até você não acha a melhor coisa do mundo, mas você sabe que vai agradar. E aí você negocia, você consegue botar uma coisa que vai agradar o público e depois você botar uma coisa que você gosta que ele nem conhece ali. E aí você vai negociando isso, né? Eu acho que no som de um carro, numa viagem, eu acho que pode ser parecido, né? Você pode chegar em uma coisa meio que em comum. Por isso que eu falei lá no começo de Beatles, de Caetano, talvez de Legião Urbana. São coisas que... claro que não é geral, mas você consegue encontrar coisas que vai agradar ali um público, sei lá, um cara que... Timbalada é um cara do axé gosta, mas o cara que nem gosta tanto de axé talvez goste. E dialogando você consegue encontrar coisas, sei lá, algum disco de Caetano, algum disco de Gilberto Gil, Seu Jorge, sabe? Tem coisas que você tenta, né? Eu acho que realmente... Quem não pode estar sendo desagradado é o motorista, porque eu diria, sei lá, o cara não gosta de axé e viajar 3 horas ouvindo Chiclete com Banana e Ivete na cabeça, ele vai se irritar. Ficar num lugar onde a música que toca a música que você não gosta pode tirar a pessoa do sério. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar no lugar. Eu não consigo, pra mim é igual a cheiro ruim. Também não. No meu caso, tira. Me abala mentalmente, eu fico mentalmente abalado. Eu também honestamente. Eu fico irritado. Entendeu? Eu fico literalmente na TPM. Às vezes você fica entediado, também tem música que deixa você entediado. Tensão pré-musical, essa não vai ser essa. Meu Deus, você vai botar essa. E uma dica também que eu posso dar como leigo é só o motorista que não pode estar com fone, porque ele está dirigindo e precisa da audição, mas os outros ocupantes podem usar cada um seu fone, cada um ouve sua música, seu ritmo musical, e o motorista lá fica com o som ambiente do carro. Eu acho difícil você tá num lugar, num carro, só talvez uma família, como ele falou aqui, que vai ter desacordo, mas você tá com seus amigos, parecido, né? Parecido, o gosto vai ter coisas ali em comum e não tem problema. A família talvez não, o pai vai mandar e pronto. E se for criança também tem que aderir, aceitar o gosto delas também, colocar algo para elas. Falou a mãe Patrícia. Lá vem o Patati Patatá. Tem que perguntar. Tem que hoje eles têm os eletrônicos deles. Não, e tem coisas que são pra criança que agrada agradam um público mais geral. Sei lá, você vai ver aqueles discos infantis de Arnaldo Antunes, discos de Adriana Calcanhoto, que vai agradar a criança e é bom você ouvir também, não incomoda ninguém. Uma coisa engraçada que você está falando, eu me lembro de uma vez conversando com o Fernanda Takai, estava falando isso, que a mãe dela é do Amapá. Então, quando eles viajavam para Amapá, e viajavam sempre de carro, a família dela pedia para ela emprestar a fitinha cassete, viu, gente? Fita cassete, pessoal, era uma coisa que havia há muito tempo atrás, né, meu filho? É muita fita cassete. Que você rebobinava com lápis, botando ali no meio do buraquinho, tentando voltar, com a caneta Bic. Então, o que é que acontecia? A mãe dela, os pais delas pediam a fita dela do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque adoravam as músicas do Sítio do Pica-Pau. Enquanto ela pedia pro pai botar Beatles, pedia pro pai colocar... Então, assim, até esses gostos ficavam entrelaçados, né? E isso vai fazer parte da formação da criança, né? É um lugar que você tá ali, vai ouvir música, o pai vai botar e você vai conhecer. Até hoje, eu não tive assim, eu coloco um CD do Roy Orbison que ninguém vai contra. Até agora, eu tô para encontrar um. É unanimidade. É isso, tem algumas coisas que são indiscutíveis. Entendeu? Ninguém fala, tira, pula essa música. Não.
O Roy Orbison é unanimidade, do início ao fim. Anything you want. Ó. Só não pode jogar ninguém pela janela. O resumo da conversa é esse. Tem que ficar todo mundo no carro e chegar no lugar do Tem uma coisa viagem. que não pode também é ouvir o som alto demais e incomodar os outros, né? Que hoje você vê muito no ferryboat, o cara chega lá, às vezes você pega a fila, chega às 6 horas da manhã pra pegar o ferry e o cara já tá bebendo e botando o pagodão no 10 lá. Beleza, ouça sua música, você gosta, mas não precisa todo mundo ouvir. Né? E falando em segurança, isso é um estopim para uma agressão física, é um estopim para um local de crime, para um homicídio, porque é daqui para ali. Porque aquele cara ali já na fila, no calor, irritado, o som, aí já começa a mexer com a mulher do cara, pronto. É o momento para dar desgraça. E aí a viagem acaba ali mesmo, E na assim, fila. embora não tenha estatística aqui para dizer o que é que toca mais dessa forma, assim, vale para pagode, vale para rock, música clássica. Exatamente. Tá alto, tá incomodando alguém. Com certeza. Para você, Luciano, a gente pode aproveitar a viagem como sendo aquele momento para trazer de volta tudo aquilo que a gente não ouviu em 2012, que passou batido, e até coisas bacanas que apareceram em 2013. Muito rapidamente, o que é que você selecionaria? Eu acho que o último disco de Caetano, Abraçar-se, é um bom disco. Que tá vindo aí pro show, Tá né? vindo pro show aí. Até o de Gal Costa, um pouquinho antes também, que é produzido por Caetano. Tem o disco de David Bowie, que lançou esse ano, depois de 10 anos sem lançar nada, lançou recentemente. Tem Jimmy Cliff, que pouca gente ouviu falar nos últimos anos, mas lançou um disco muito bom ano passado. Rebirth. Paul McCartney lançou disco, Bruce Springsteen. Tem muita gente boa, falando só dos veteranos, né? É um bom momento para pegar essa galera que lançou disco ano passado e começo desse ano para se atualizar. Breno é quem indica de 10 segundos que a gente não pode deixar de jeito nenhum de ter nessa viagem, que a gente vai fazer a partir de amanhã. 10 segundos. Para quem vai sair de casa, não esquece, tranque bem as portas, feche bem as janelas e cadeado pro lado de dentro do portão. Pronto. Dica básica e importante.